Olá, alunos. Neste vídeo veremos o segundo exemplo de cálculo de uma sapata com carga excêntrica, que é a continuidade do exemplo que vimos na semana anterior e também do módulo anterior. Nesse exemplo, foi solicitado para que fizesse o dimensionamento e detalhamento de uma sapata com um pilar de 20 por 60, submetido a uma carga de 820 kN e um momento fletor de 6.200 kN vezes centímetros, considerando a tensão admissível de 0,22 MPa. Então, o início, até a parte da geometria já foi feito anteriormente, vocês seguiram os passos que a professora Morgana ensinou para vocês, determinando a geometria, o B e o L, em planta em função da carga, desconsiderando o momento, depois calcularam a excentricidade, determinaram a tensão mínima e máxima. Como a tensão ficou maior, vocês alteraram as dimensões, aumentaram um pouco as dimensões de B e L, e depois verificaram se com essas novas dimensões a tensão máxima não iria ultrapassar a tensão limite indicada no problema. Então, o D, que foi a solução do problema, o B foi de 2 metros e o L de 2,45. A tensão máxima 215,57 kN por metro quadrado e a tensão mínima 135,86 kN por metro quadrado. A parte mais complicada do problema de uma sapata excêntrica seria determinar essas tensões. Agora, a parte do dimensionamento, quando a gente já tem os valores dessas tensões, fica mais fácil de resolver o nosso problema. Na semana passada, nós vimos como é feita a determinação da altura para que a sapata seja considerada rígida, fazendo várias simplificações, sem precisar calcular a questão da punção, a interação sólido-estrutura, e também considerar que a tensão transmitida da sapata para o solo seria constante para uma carga centrada. Então, o H, que foi determinado em função das fórmulas indicadas pelo 6118, foi de 0,62, adotamos o valor de 0,65 a altura total. Com relação ao H0, para considerando que o ângulo máximo seja de 30 graus, para não precisar a utilização de fórmulas, foi determinado que o H0 teria que ser maior que 0,13 metros e foi adotado 20 centímetros. Então, essas são as dimensões que já foram encontradas na semana anterior. E agora, para dar continuidade na verificação e no detalhamento da armadura desse problema, temos que verificar qual é o FCK que vamos utilizar na sapata e também qual que é o cobrimento, que é a distância da face da armadura até a face do pilar. Para isso, utilizamos aquelas tabelas de norma, onde eu vejo qual que é o local onde vai ser executada essa sapata, considerando Nova Venécia uma zona urbana, consideraria classe 2, classe moderada, então o FCK mínimo que eu tenho que utilizar é de 25 MPa. E o cobrimento para essa classe de agressividade 2 seria do mínimo de 3 centímetros, que são os valores que iremos adotar na resolução desse problema. Então, além dos dados geométricos, agora eu também tenho aqui o valor do FCK e o valor do cobrimento. O primeiro passo agora, depois que eu tenho esses dados, seria a verificação da ruptura do concreto por compressão diagonal. Então, a fórmula é a mesma do exemplo anterior, porém, eu acrescento a parcela da tensão devido ao momento fletor. ND seria o NK vezes 1.4, MSD, MSX vezes 1.4. O perímetro é fácil de determinar, 20 mais 60 mais 20 mais 60, então daria 1,6 metros. O D é minha altura útil, também consigo determinar a altura total é 65, menos o cobrimento que é 3, 62, menos 1 centímetro que eu tenho que pegar do eixo da armadura, como expliquei no exemplo anterior. Então, eu adotaria a altura útil de 0,61 metros, ou 61 centímetros. O que falta é determinar o valor de K e o valor de WP. Esses valores eles são em função de alguns dados, que seria o C1 e C2. Como vendo nessa imagem, temos que determinar o lado do pilar que é referente ao C1 e o lado que é referente ao C2. Vai alterar em função da direção do momento. Então, como o meu momento aqui está como indicado aqui na imagem, a excentricidade está exatamente como no desenho aqui do lado. Então,
o C1 seria o 60 e o C2 o 20. Eu tenho que ver qual que é o lado que está paralelo à excentricidade e o lado que está perpendicular à excentricidade. Então, considerando o valor de C1 de 0,60 e o valor de C2 0,20, eu consigo determinar então o meu coeficiente K e também o ômega, o WP. Eu divido C1 por C2, no caso deu 3, tem uma tabela de norma em função desse valor, C1 dividido por C2, que deu 3. Eu tenho então o valor do K que eu preciso encontrar para calcular a minha tensão solicitante. Então é 0,8. Então com isso eu já tenho os valores aqui que eu preciso utilizar na minha fórmula, né? Eu tenho o valor do perímetro, o valor de ND, MSD, C1 e C2 eu também vou precisar para calcular o WP. O K foi determinado na tabela anterior, 0,8. Então, WP, para pilar retangular, essa fórmula aqui é até grande, mas é só substituir os valores, prestando atenção na questão de unidades, que não teremos dificuldade de encontrar. Então, no lugar de C1, utiliza 0,6, no lugar de C2, 0,2, no lugar de D, 0,61. E fazendo os cálculos, né, através dessa conta, utilizando aqui π, os valores que são conhecidos, nós determinamos o WP, que é uma propriedade geométrica, que é igual a 9,04 metros quadrados. Então, com isso, eu tenho todos os dados que eu preciso para o cálculo da tensão solicitante. Só substituo, no lugar do ND, é a minha carga característica, 820 vezes 1,4. No lugar do K1 é 0,8. MSD, 1,4 vezes 62. Dividido aqui pelo perímetro, que é 1,6 vezes a altura útil, 0,61. Mais aqui, quando eu divido WP, acabamos de encontrar 9,04 vezes a altura útil, 0,61. Então, nós temos que a tensão solicitante para esse nosso problema é de 1.188,8 kN por metro quadrado. Essa é solicitante, eu tenho que comparar com a minha tensão resistente. A tensão resistente não altera em nada quando eu tenho a carga excêntrica ou carga centrada, o valor da tensão resistente é a mesma. Então, eu preciso determinar para a tensão resistente o valor de ΔV, que é a função da FCK. Então, eu divido aqui o FCK por 250, utilizando o FCK MPa. No caso aqui vai dar 0,1, 1 menos 0,1 vai dar 0,9, é o valor de ΔV. Utilizando na fórmula, que é bem simples, 0,27 vezes ΔV vezes FCD. 0,27 é um valor fixo, ΔV 0,9. E o FCD seria o meu FCK, que é o valor característico da resistência do material, dividido por 1,4, que eu vou reduzir, já que eu estou analisando o estado limite último, a minha sapata. Nessa verificação, eu reduzo essa carga, a resistência dos materiais e aumento a minha carga. E o coeficiente aqui para o concreto é de 1,4. Então, seria 25 MPa dividido por 1,4 vezes 10 a terceira para transformar em kN para ficar na mesma unidade que encontramos a tensão solicitante. Então, a tensão resistente, 4.339,3 kN por metro quadrado. Então, comparando os valores, eu tenho que a minha tensão resistente é bem maior do que a solicitante. Então, ele atende a essa condição. A minha tensão solicitante é menor do que a resistente. Então, eu posso passar para o próximo passo, que é o cálculo das armaduras. Então, para o cálculo da área de aço, eu preciso determinar a tensão, como nós vimos, né, no procedimento, no roteiro, que eu passei na parte teórica, seria determinar o valor das tensões, quando eu tenho um momento, em cada borda da minha sapata. Então, seria ter que determinar a tensão 1, tensão 2, tensão 3 e tensão 4. Teria uma forma mais simplificada de fazer, já que o tensão 1 e 3 são iguais para esse exemplo, igual a tensão 2 e 4 também são iguais, porque o momento é só em uma direção. Nós podemos utilizar esse roteiro como se todas as tensões fossem diferentes, que vai chegar no mesmo resultado. Então, considerando tensão igual a tensão 3, que é a minha tensão mínima, que vocês determinaram no módulo anterior, 135,86 kN por metro quadrado, e a minha tensão 2,
que é a tensão máxima igual a tensão 4, 215,57 kN por metro quadrado. Com esses valores, só substituo nas fórmulas que tem nas notas de aulas que a gente consegue encontrar, determinar os valores necessários para o cálculo da área de aço. Então, vou calcular tanto na direção X, onde eu tenho aqui a largura da minha sapata de 2,45, quanto na direção Y, que seria o meu B de 2 metros. A tensão, como o momento está apenas em uma direção, na direção X, o valor da tensão ela é trapezoidal, é maior numa ponta e vai reduzindo até chegar na tensão mínima na outra borda. Já na outra direção, em B, quando eu não tenho momento nessa direção, então a minha tensão ela é constante se eu fizer um corte na direção B. A gente vai utilizar a tensão média aqui para essa direção. Eu tenho que determinar o valor de LA, que seria para o cálculo da área de aço através do método CAB, onde minha seção de referência está a 0,15 da largura do pilar. Então, se a minha largura do pilar tem um valor de AP, eu pego a 0,15 vezes AP, eu tenho essa linha de referência, onde eu vou calcular como se fosse uma viga em balança, engastado exatamente nesse ponto. E a carga que vai estar atuando na minha viga em balanço seria a tensão do solo que está sendo aplicado aqui, seria ação e reação aqui na minha sapata. Então, considerando essa viga engastada, uma viga em balanço, eu consigo determinar o momento fletor, que é o momento que eu vou utilizar para o cálculo da área de aço. Para isso, eu tenho que determinar o valor de LA, o valor de LB e também o valor das tensões, que são as cargas aplicadas aqui nesse meu modelo. O valor de LA seria o valor de LX aqui, que seria o balanço, que é A menos Azinho sobre 2, mais 0,15 de A. Então, aqui para o nosso caso, seria 2,45 menos 60, dividido por 2, eu teria a distância da face do pilar até a face da sapata, mais 0,15 da largura do pilar, que seria 0,15 vezes 60, dá 1,015 metros. Já para o LB, só substituir o valor na outra direção, então seria 2 menos 20, dividido por 2, eu teria a distância da face do pilar até a face da sapata, mais 0,15 vezes 20 centímetros, eu teria aqui 0,93 metros. É só substituir os valores, eu encontro o valor de LA e o valor de LB. Depois, calculando agora na direção X primeiro, eu preciso determinar qual que é a minha carga máxima, que é em função da tensão máxima, e qual que é a minha carga aqui na seção S1. Para isso, eu vou precisar determinar a carga mínima, e através aqui de semelhança de triângulo, aqui, geometria, eu consigo determinar esse valor da minha tensão exatamente na seção S1. Então, primeiro, a tensão máxima do solo seria a média da tensão 2 e da 4. Isso se eu tivesse valores diferentes, como os valores são iguais, a média vai ser o valor, né, 215,57. A tensão mínima seria 135,86. Estou passando esse roteiro porque serve também para cargas excêntricas com momentos nas duas direções. Então, se esses valores fossem diferentes, vocês utilizariam essas fórmulas para determinar a tensão máxima e a tensão mínima na direção X. Com esses valores, eu multiplico pela largura da sapata, que nós iremos calcular o momento fletor com a carga total, não em função da tensão. Eu multiplico pela largura. Então, se eu tinha uma tensão de 215 vezes a largura, que é 2, né, que seria o valor de B, eu teria a carga total aqui, nesse ponto, de 431,2 kN vezes metros. Então, aqui eu já estou trabalhando com uma carga distribuída uniformemente. Isso seria nesse ponto, no limite aqui na borda do meu balanço, seria essa carga máxima. A carga mínima, que seria na outra borda, no outro extremo da minha sapata, a carga mínima seria 135,86 vezes 2, que é a largura da minha sapata. Então, daria 271,7. Com esses valores, eu tenho carga máxima e carga mínima. Mas para calcular o momento nessa minha viga em balanço,
eu tenho que saber qual que é a carga exatamente na seção S1. Então, para determinar essa carga, fazendo aqui trigonometria, né, que seria o valor mínimo, aqui o valor máximo, eu tenho a distância máxima aqui, a distância até o ponto S1, então eu consigo determinar. Aqui a carga mínima seria 271, carga máxima 431 e a carga na seção S1 seria o valor de 365,1. Então esse seria o valor da carga nesse ponto. Com esses dados eu consigo determinar o momento fletor de uma viga em balanço. Eu posso jogar essa carga no F2 ou utilizar essa fórmula, que seria a minha carga na seção S1 vezes a distância, que seria o LA ao quadrado dividido por 2, mais a carga máxima menos a carga no ponto S1, vezes LA ao quadrado dividido por 3, como se eu dividisse aqui uma parcela de uma carga uniforme e uma carga triangular. Eu consigo determinar o momento na minha seção aqui S1. Substituindo os valores que nós já temos, todos os dados, o valor de LA, de PS, da carga na seção S1, da carga máxima, eu determino o valor do momento de 210,8 kNm. A área de aço é em função do momento, é só eu dividir o momento por 0,8 vezes D vezes FYD. Esse FYD é a tensão do aço, que é um valor constante. Então, substituindo os dados, o meu momento de cálculo, o momento característico, 210,8 vezes 1,4, dividido por 0,8 vezes a altura útil, 0,61, vezes o meu FYD, que é 500, seria o FYK, dividido por 1,15, que é o meu coeficiente de minoração para o aço, que é fixo também. Vou multiplicar por 10 a terceira para transformar de MPa para kN, e no final multiplico por 10 a quarta para transformar de metro quadrado para centímetros quadrados. Então, a minha área de aço paralela ao lado A vai ser de 13,9 centímetros quadrados, já seria a área de aço total para essa direção. Eu tenho que comparar com a área de aço mínimo, que a área de aço mínimo a gente encontra o valor que seria 10% da altura útil, então daria 6,1 centímetros quadrados por metro, vezes a distância, a largura da sapata, que é 2 metros, eu teria uma armadura mínima de 12 centímetros quadrados. Comparando com a área que eu calculei, que é maior, eu vou utilizar então 3,9 centímetros quadrados. Faça a mesma coisa para outra direção, posso utilizar a mesma formulação. Então, se eu tirar a média da tensão 2 com a tensão 4, eu vou ter 175,72. E a tensão mínima, como é constante nessa direção, vai dar o mesmo valor, 175,72 kN por metro quadrado também. Então, a minha carga é constante. A carga na seção 1 aqui também vai ser o mesmo valor, 175,72. Então, a carga, aqui falando em tensão, agora falando em carga, é só multiplicar pela largura da sapata na outra direção. Então, seria 2,45 vezes 175,72, daria o valor de 430,5 kN por metro. Considerando o momento fletor, eu poderia pegar para uma carga constante, o valor do momento fletor de uma viga em balanço, uma viga engastada, para uma carga constante, é Q, que é a carga, vezes L ao quadrado dividido por 2, que é essa minha primeira parcela. Mas eu coloquei a fórmula genérica aqui, porque se as tensões fossem diferentes, é só utilizar essa fórmula. Como a carga máxima e a carga na seção S1 é a mesma, então essa parcela vai ser igual a zero. Então, eu só vou ficar com a minha primeira parcela, que seria 430,5 vezes 0,93 ao quadrado, dividido por 2. O meu momento na direção B seria 186,2 kN. Com o valor do momento, eu calculo a área de aço, só substituindo os valores, igual foi feito com a outra direção, 12,2, e comparo com a minha armadura mínima, que para essa direção seria 6,1 cm² por metro, vezes 2,45 deu 14,7. Então, para essa direção, preciso utilizar esse valor
de 14,7, já que é maior do que a armadura que eu calculei. Então, vou utilizar esses valores para a área de aço paralelo aqui ao lado B de 14,7. Vou fazer o meu detalhamento da armadura para esse exemplo. Eu tenho que pegar essa área de aço que eu preciso na direção paralela lá do A, 13,9, e vou determinar qual que é o diâmetro e a quantidade. Para isso, eu vou ficar nessa faixa entre 10 milímetros até 25, eu utilizaria barras com diâmetro mínimo de 10, máximo de 25. E aí eu olho qual que é a área de aço correspondente a cada diâmetro. Então, eu teria ali 13,9 dividido barra de 10,785, daria 17,7, eu arredondo para 18 barras. Fazendo isso para a barra de 12,5 milímetros, eu encontro aqui 12 barras. Para barras com diâmetro de 16, seria 7 barras de 16. Então, eu já paro por aqui, porque uma quantidade menor do que 7 barras, eu já teria que ter um espaçamento maior do que aqueles 20 centímetros que foi indicado das disposições construtivas. Então, dentre eles, eu vou utilizar essa primeira opção, 18 barras de 10 milímetros. Verifico se eu consigo distribuir essas 18 barras ao longo da largura da minha sapata, com uma distância entre as barras entre 10 a 20 centímetros. Então, na hora de fazer o desenho, o detalhamento, a gente consegue ver se vai ficar dentro dessa faixa. Para outra direção, que seria paralelo ao lado B, 14,7, também divido aqui dentro dessa faixa para diâmetro de 10, 12,5, 16, eu consigo encontrar esses valores. Eu precisaria de 19 barras de 10, 13 de 12,5 ou 8 barras de 16. Vou utilizar também barra de 10, 19 barras de 10, que vai ser distribuído nessa outra direção. O detalhamento é eu pegar esses valores que eu determinei da área de aço, junto com a geometria, que já está pré-determinada, e faço o meu desenho da sapata em planta, indicando aqui a armadura na direção X e Y. Eu só desenho uma barra com a linha mais escura, puxo uma seta e indico que essa barra representa 18 barras espaçadas a cada 11 centímetros. Então, na hora de armar essa sapata, eu vou ter uma malha de aço, sendo que na direção horizontal eu teria 18 barras espaçadas a cada 11 centímetros. Para em corte aqui, né, olhando essas 18 barras, eu vou ver que eu consigo distribuir 18 barras espaçando a cada 11 centímetros. E essas barras N1 são com diâmetro de 10 milímetros. O comprimento aqui eu pegaria 2,45 menos 6, 2,39. Então, consigo fazer esse detalhamento para o armador conseguir executar a minha sapata. Na outra direção aqui eu teria 19 barras, que foi determinado anteriormente, espaçada a cada 13 centímetros. Então, fazendo um corte, eu consigo enxergar aqui as 19 barras espaçadas a cada 13 centímetros. Essas 19 barras, que eu chamei de N2, seriam 19 barras de 10 milímetros, um comprimento total de 2,18. Então, dessa parte de desenho é mais você colocar em planta e fazer o corte da sapata, já que você já tem a geometria, desenhar a sua armadura, respeitando os cobrimentos e indicando as quantidades de barras. Depois desse desenho, que é o desenho que o armador vai ser utilizado, a gente também faz a tabela de aço, que eu mostrei no exemplo anterior também, onde você precisa inserir esses dados, que seria a posição, que é referente ao N1 e N2, que isso é aleatório, né? Não tem uma regra, quando qual que é N1, qual que é N2, você vai colocando, dando nome para as suas armaduras. Depois coloca o diâmetro, do N1 o diâmetro é de 10, do N2 também é de 10. A quantidade de barras, N1, eu tenho 18 barras, um comprimento total de 2,63, e o N2 eu tenho 19 barras com comprimento total de 2,18. Multiplico 18 por 2,63, eu encontro o comprimento total. Mesma coisa para outra linha aqui, 19 vezes 218, eu encontro o comprimento total. Somo os dois, está em centímetros, transformo para metro, dividido por 100. Eu preciso ter 88 metros de barras de 10 milímetros. Multiplicando aí na tabela anterior aqui pelo peso, que seria 0,617, são quantos quilos pesa
1 metro da barra de 10. Então, multiplicando 88 vezes esse valor, eu tenho um peso total de 54 quilos para executar a minha sapata do exemplo 2. Então, esse seria o desenho final, seria a solução do nosso problema inicial de uma sapata com carga excêntrica. Qualquer dúvida, estarei na terça-feira, tirando as dúvidas, explicando melhor essa questão das indicações no desenho, que pode gerar alguma dúvida, às vezes você não está muito habituado com esses textos, e aí na terça-feira é só me procurar de 7 às 9 que eu estarei tirando a dúvida de quem estiver acessando. Um abraço e bom estudo para vocês.